Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Tá. Este é o Jornal da Rede Alesp. No combate ao coronavírus, seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Bem, o estado de São Paulo começou ontem a segunda etapa de vacinação contra a gripe, com o objetivo de imunizar 3.800.000 portadores de doenças crônicas, além de motoristas de caminhão, transporte coletivo, população do sistema prisional e indígenas contra o coronavírus e influenza. Na capital, algumas farmácias viraram postos de vacinação. Após imunizar idosos, profissionais de saúde, forças de segurança e salvamento, as doses serão distribuídas na seguinte forma: 2,8 milhões de portadores de doenças crônicas, comorbidades e outras condições clínicas especiais, 777 mil caminhoneiros, portuários e motoristas de transporte coletivo e 202 mil pessoas de sistema prisional e 5 mil indígenas. Pois é, a população do estado deve se vacinar gratuitamente em mais de 8.300 postos fixos e volantes, incluindo escolas, barcos, ônibus e veículos. Nesta etapa, o estado conta com o apoio de 30 farmácias privadas na cidade de São Paulo, definidas pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, e pela Prefeitura. A Secretaria Estadual de Saúde tem priorizado a população mais vulnerável à virose e também aquelas que estão na linha de frente dos serviços essenciais. A campanha contra a gripe começou no dia 23 de março no estado e vacinou 100% dos idosos, marco histórico alcançado em apenas 17 dias de campanha. Foram aplicadas 5, milhões neste público. 5,9 milhões. 5,9 milhões nesse público, Luciano. 1 milhão em profissionais de saúde, que é 74%, e 67 mil nas equipes de forças de segurança e salvamento. Pois é, o início da campanha de 2020 foi antecipado em 3 semanas e o Instituto Butantan distribuiu 75 milhões de doses pelo Brasil. 10 milhões de doses a mais do que as fornecidas em 2019. O governo do estado reforça que a vacina contra a gripe não imuniza contra o coronavírus, embora cause alguns sintomas parecidos. Mas, ao proteger contra a influenza, a vacina minimiza o impacto sobre os serviços de saúde em meio à pandemia de Covid-19. A terceira etapa da vacinação contra a gripe começa a partir do dia 9 de maio para os demais públicos, incluindo pessoas acima de 55 anos, pessoas com deficiências indígenas, professores da rede pública e privada, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puerperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. E no dia 9 de maio, para todos os grupos de público-alvo. Que é o dia D da vacinação. Jornal da Rede Alesp. Pois é, diante da crise do novo coronavírus, que provocou uma corrida aos supermercados, o governo federal começou a monitorar o preço de alguns alimentos no país. O objetivo é saber se está existindo aumento abusivo. A investigação começou pelo leite. O processo ainda está no início. Ele começou no fim de março, quando a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça aceitou uma denúncia feita pela associação que representa os supermercados sobre um aumento de leite de cerca de 30%. Pois é, o Senacom procurou Laticínios e a Associação Brasileira do Leite Longa Vida para que prestassem esclarecimentos. E agora os técnicos estão checando os dados enviados por essas empresas, Lília. Outro alimento que está no radar do governo é o feijão, mas ainda não está em investigação. Tradicionalmente falando, o feijão é um dos ingredientes do prato do brasileiro. O grão subiu cerca de 70% no mercado interno nos últimos 30 dias. Para o Ministério da Justiça, são considerados como preços abusivos os aumentos que não são justificados por alguns indicadores econômicos. Eu já notei isso no mercado, Lina. Não sei se você viu lá, o leite está um pouquinho mais caro mesmo, assim, tal, né? Tá caro, tá bem mais caro. O feijão também tá um pouquinho caro, né? Porque o pessoal vai atrás do arroz e do feijão, né? Não sei se o arroz aumentou, mas assim, o leite eu olhei e falei, gente, mas tá caro o leite aqui, né? Tava olhando na estante lá do supermercado. E aí fui lá no mais baratinho para poder levar para casa. Se você vai toda semana no mercado, você sente no bolso se você comprar os mesmos itens. Pois é, voltando aqui, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Cassiane
Desotiella, professora adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Unifesp. Ela nos fala sobre o trabalho que está sendo feito pela enfermagem na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Bom dia, Cassiana. É Lilian quem está falando, tudo bem? E obrigada pelo ter aceito o convite para participar do Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para contribuir aí com a Rede Alesp. Cassiana, como a gente sabe, o número de profissionais da saúde, hoje é um número bem grande e a maioria são enfermeiros, né, que estão ali na linha de frente dando suporte para tudo. Como vocês, nessa situação, estão lidando com o Covid-19? Então, Lília, os profissionais da saúde no Brasil, tanto da atenção primária como da atenção terciária, que é a atenção hospitalar, eles vêm reunindo os maiores esforços para cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual. No entanto, nós sabemos que hoje há uma escassez global no fornecimento desses equipamentos e, por esse motivo, pode resultar em um número expressivo de profissionais infectados. Então, nesse contexto, eu aponto sim para os profissionais de enfermagem, que é a categoria com maior número de profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Cassiane, eu queria que você falasse um pouco, né? Você que é enfermeira, enfim, queria que você falasse um pouco como é que está a situação nos hospitais hoje. O que os enfermeiros relatam, o que os médicos relatam, o que está acontecendo hoje, porque a gente vê muita coisa pela televisão, a gente está evitando ir para os hospitais. Eu queria saber a situação real hoje, sexta-feira, dia 17 de abril. O que está acontecendo nos hospitais aqui da capital paulista e do interior do estado? Tá. Então, como eu disse na questão anterior, todos os profissionais, nós estamos reunindo muitos esforços, apesar de várias adversidades, principalmente as adversidades estruturais que nós encontramos, para oferecer o melhor cuidado para o paciente no combate ao Covid. E eu destaco aqui que a prática desses profissionais de saúde, apesar dessas adversidades, estão reforçadas, estão seguindo para ter o uso e o acesso a esses EPIs. Então, nós temos realizando muitos treinamentos, muitas capacitações para que realmente seja seguido e se você tem um controle na transmissão desse vírus e que você tenha um cuidado de qualidade. Cassiane, Cassiane, isso você já falou, né? Você falou 2 vezes essa história. O que a gente quer saber é a situação real. Isso aí são as recomendações, isso são a maneira como o profissional deve se portar e tal. Mas eu queria saber o seguinte, eu queria saber a situação real. Tipo, você tem contato com outros enfermeiros? Você está participando dessa situação? Então, o que está acontecendo nos hospitais? Nós participamos de algumas atuações frente a alguns hospitais e instituições públicas, inclusive ligadas à universidade, a qual estou vinculada, e eu reforço e eu continuo reforçando, estão sendo tomadas todas as atitudes. Então, o que eu quero dizer para você, dentro das nossas instituições, por exemplo, essa semana foi realizada uma capacitação, um treinamento de técnicos de enfermagens para entrarem na ação contra o Covid. Outra situação, nós temos, apesar de ter alguns profissionais que foram afastados porque já foram infectados, as instituições como um todo têm se preocupado nessa contratação de novos profissionais para suprir a necessidade daquela instituição, daquele ambiente. Eu comento sobre os ambientes hospitalares. A atenção básica está se capacitando para o teleatendimento.
Então, o que eu quero dizer para você, a real situação, todo mundo está se esforçando para o combate. Então, não é que estamos tendo dificuldades, sempre tivemos. O nosso sistema sempre teve algumas dificuldades, mas como estamos lidando com uma pandemia que é algo inovador, é algo novo, é algo inédito no sentido da saúde pública mundial. Então, tudo está sendo feito da melhor forma possível. Então, parcerias entre as universidades e hospitais, parcerias entre atenção básicas e secretarias de saúde, para que tudo seja feito no foco de reduzir o número de pessoas infectadas com a Covid-19. Eu não sei se eu respondi a sua questão. Não, eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte. A gente viu em alguns lugares que a gente tem um sistema de saúde fora daqui, que tem um sistema... Muita gente fala mal do SUS, mas o SUS atende... Pode até demorar um pouquinho, mas o SUS ele é muito eficiente. Eu falo o seguinte sempre com as pessoas. Não existe país com mais de 100 milhões de habitantes como o Brasil que tenha um sistema de saúde amplo e restrito como o SUS. Ele funciona e tal. Pode ser que demore um pouquinho e tal, mas assim, para atender, ele atende toda a população, atende 210 milhões de brasileiros. Eu queria comparar o Brasil com outros lugares. Assim, a gente viu notícias, por exemplo, na Inglaterra, que é muito menor que o Brasil, que o território do tamanho aí, sei lá, do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro e tal, mas a gente viu alguns profissionais, ou recebeu notícias de alguns profissionais que estavam, por falta de equipamentos, estavam usando sacos plásticos e tal. Isso pode acontecer aqui? Você acha que, na atual circunstância, isso pode acontecer? Você falou aí no comecinho alguma coisa a respeito disso. Como é que você vê essa situação lá fora e se ela pode se repetir aqui? Enfim, é muito incerto eu te dar uma luz e falar assim que pode acontecer. Eu não gostaria de falar isso, que pode acontecer, porque nós priorizamos todo um cuidado que seja centrado na melhor prática. Pensando como enfermeiros, a gente tenta buscar, e eu acredito que os nossos colegas do exterior também, a todo momento, eles buscam uma prática baseada naquilo que foi, por exemplo, baseada na evidência. Então, usar um saco plástico, por exemplo, realmente, muitas vezes não teve uma evidência que prove, mas foi a alternativa pela escassez ou pela falta do fornecimento. Não desejo isso para o nosso país e eu acredito que todos os esforços, bato na tecla novamente, que todos os esforços estão sendo realizados para que nós não tenhamos essa situação e que não chegue a esse ponto o cuidado do nosso paciente aqui no nosso país. Por isso que é importante a gente falar disso agora, né, enquanto isso não está acontecendo, para que isso não aconteça, para a gente já alertar, né, as autoridades, para alertar todo mundo, para todo mundo ter equipamento de segurança, para que menos profissionais de saúde peguem. A gente sabe que lá fora um grande número de profissionais de saúde que estão ajudando, que estão trabalhando, né, enfim, estão pegando o coronavírus. Eu queria que você falasse agora do que é essa campanha Nursing Now. Ah, tá. Bom, enfim, eu só gostaria de contextualizar, porque assim, nós temos uma campanha que foi lançada em fevereiro de 2018. E ela teve como patrona a duquesa de Cambridge, que é a Kate Middleton. E também a Emily Clark, que também se tornou como embaixadora da Nursing Now. E essa campanha ela vem justamente no momento para valorização da enfermagem. Por quê? Porque vamos pensar hoje na pandemia da Covid-19. Hoje, todos os olhares estão sendo voltados, sim, aos nossos profissionais de saúde como um todo e também como a enfermagem, como eu disse anteriormente, que é a maior categoria que está aí na linha de frente. Então, a gente só não imaginava que, curiosamente, isso coincidiria com o ano de 2020, que é o ano que a Organização Mundial de Saúde ela escolheu para a campanha Nursing Now. Então, essa campanha ela tem o objetivo de valorização
dos nossos profissionais, e valorização no sentido no almejo de melhor reconhecimento na busca salarial, porque nós sabemos que daqui a 10 anos, mais ou menos, nós teremos uma falta de enfermeiros, por incrível que pareça, porque os jovens não estão tendo interesse na nossa profissão, porque ela não é atraente no ponto de vista de infraestrutura. A hora que ele olha, ele vê a infraestrutura das condições de trabalho que ele vai ter, ele se acanha, e também com relação aos salários. Então, a Nursing Now, ela vem mesmo trazer essa questão de, vamos valorizar, porque é uma profissão muito importante, é a profissão que cuida, é a profissão que movimenta, é ela que faz o sistema de saúde acontecer. Temos, sim, toda a equipe multiprofissional que é envolvida, mas a enfermagem, por ser constituída pelo maior número de profissionais dentro de uma instituição de saúde, seja ela hospitalar, seja ela na atenção primária, ela é, sim, uma profissão que merece uma sensibilização, um olhar diferente da sociedade, para ver o quanto nós somos representativos para essa sociedade, no cuidado dessa sociedade, seja ela na saúde como um todo. Não sei se eu... Isso que você está falando, Cassiana, é verdade. Esses dias eu estava olhando, Luciano, um site de procura de oferta de emprego, aumentou 700% a procura por enfermeiro, desde que nós entramos em isolamento social. E eles estão procurando e não acham profissional para entrar nessa linha de frente. A procura está bem alta do profissional de enfermagem. Está todo mundo envolvido, né, gente? Está todo mundo envolvido nessa luta, nesse combate, né? E eu acho bem bacana aquela atitude, né, que todo mundo tem de bater palma nas janelas. Eu acho emocionante, inclusive, né? Sim. E tal, valorizar os nossos profissionais. Como é que você vê aí, você já falou aí essa falta de profissionais. Uma outra questão é falta de infraestrutura, né? Principalmente em hospitais públicos, né? Como é que fica o trabalho de vocês nesses ambientes? Então, o trabalho ele vai ser pautado nas melhores práticas, lembrando que eu volto a falar aqui da enfermagem, que ela tem a sua prática baseada em evidências, e ela quer uma prática avançada em saúde, com profissionais altamente qualificados. E quando a gente se depara com infraestruturas que têm diversas adversidades, infraestruturas que às vezes não são compatíveis, o que nós buscamos? Dar o melhor. Juntar e fazer o melhor trabalho. E um desses trabalhos, eu posso pontuar para você, eu vou dar um exemplo hoje pela pandemia, que muitas instituições hoje, elas buscam, os enfermeiros, eles buscam capacitar os profissionais como um todos que estão envolvidos naquela instituição. Por exemplo, nós temos os profissionais da equipe da limpeza, os profissionais da equipe de manutenção, da engenharia clínica, da tecnologia de informação, que são os TIs. Então, vamos pensar no momento de pandemia. Você já não tem uma instituição que tem uma estrutura tão adequada. Se você não tiver uma equipe de enfermagem que possa olhar como um todo para aquela instituição, as coisas não caminham direito. E como que eu posso te dizer isso? Por exemplo, essas outras equipes que estão no cuidado indireto, elas precisam receber um treinamento, então, hoje, com relação aos equipamentos de proteção individual, um treinamento para como estar naquelas unidades que têm pacientes com Covid, como manusear aqueles equipamentos que vão dar assistência ao paciente com Covid. Eu dou exemplo dos respiradores. Quem faz a manutenção dos respiradores? O engenheiro clínico. Então, é o enfermeiro que capacita, que treina para o quê? Otimizar e dar o melhor cuidado, apesar das adversidades estruturais. Então, nós temos as adversidades estruturais, mas um ambiente que tiver uma equipe de enfermagem, uma equipe de saúde que busca o melhor cuidado do paciente, a gente fala que conseguiremos um desfecho e um resultado bom, eu acho que em si, para o cuidado.
Cassiane, você tá na linha de frente, assim, você já presenciou, eu queria que você falasse, contasse mesmo sua história pessoal. Você chegou a estar na linha de frente, eu sei que você é professora adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica Cirúrgica da Unifesp, você é pós-doutora pela Escola de Enfermagem pela USP. Você já chegou a ficar na linha de frente, assim? Você chegou a atender em hospital ou não? Você mais pro lado acadêmico? Sim, eu tenho prática hospitalar, inclusive na epidemia de H1N1, Tá. estive atuante em toda a pandemia da H1N1. No momento, estou locada como uma docente, e o trabalho que a Universidade Federal, Escola Paulista de Enfermagem, ela tem feito frente à pandemia são campanhas. Então nós estamos atuando frente às campanhas de vacinação e também na colaboração com o hospital que está vinculado à nossa universidade. Então, no momento, nesta pandemia, eu não estou na linha de frente, porém, nós estamos, vamos dizer assim, indiretamente colaborando com os profissionais que estão na linha de frente. E o seu trabalho é importantíssimo. Oi, pode E seu falar. trabalho é importantíssimo também. E, Cássia, você acompanhando, então você tem contato com os grupos que estão na linha de frente, né? Isso, Sim, né? certo. Você já teve conhecimento de relatos dos seus colegas de ter algum óbito já pelo Covid-19? Como é que fica, né, a cabeça do profissional nesse momento? Então, nós somos muito bem representados pela Associação Brasileira de Enfermagem, pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo Conselho Federal de Enfermagem. Nós, tendo essas representatividades, nós recebemos alguns boletins informativos do número de óbitos de profissionais da enfermagem como um todo no Brasil, relacionados ao Covid. Nós temos os números de óbitos suspeitos, né, que ainda não foram confirmados, e os confirmados. Então, nós já tivemos, sim, profissionais da enfermagem, e, assim, infelizmente, o que nós pensamos? A gente tentar trabalhar da melhor forma possível para que isso não tenha um aumento e que isso não seja recorrente. Mas nós temos, sim, informações. Como é que fica a cabeça do profissional nesse momento? Assim, Emocionalmente vendo né? outras pessoas morrerem, várias pessoas na UTI, vendo outros colegas morrerem. A questão psicológica do profissional, ela tem sido trabalhada principalmente com o uso de redes de apoio psicológico. Então, na nossa instituição, várias equipes de psicólogos, assistentes sociais, equipes de psiquiatras, têm realizado momentos de escuta e momentos para atender esse sofrimento psicológico desses profissionais, e não só para os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde como um todo. Então, essas redes de apoio, qual é o objetivo delas? Para tentar realmente confortar e dizer que eu acredito que assim tudo vai passar, né? E também para tentar minimizar e falar, olha, eu preciso que você seja forte, porque você precisa estar aí trabalhando, você é o nosso soldado, né? Então, nós temos essa rede de apoio psicológica, e eu acredito que ela está dando certo, e vamos ver. Infelizmente, assim, dar uma resposta exata, a gente não sabe, porque tudo é muito novo, e a gente só tem que ter confiança nas nossas práticas e acreditar que tudo vai ficar bem. Essa foi a Cassiane Desotiella, professora adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica e Cirurgia da Unifesp. Muito obrigado, Cassiane, pela entrevista, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e boa sorte para vocês. E a gente bate palma para vocês nesse momento. Parabéns pelo trabalho, não só de você, aproveitando a Cassiane, né? Vamos falar de todos os profissionais da área de saúde. Vamos bater palma, né? Vamos bater palma, né? Para todo mundo, assim, porque eu acho que vocês merecem. Obrigada, Cassiane, pela muito participação, obrigada. tá bom? Muito obrigada. Tenha um bom dia. Um bom dia. Pois é, a gente agora continua com o nosso giro de repórteres aqui da Rede Alesp. Está na linha com a gente o Sérgio Everton. Fala aí, Lilian. Sérgio,
Sérgio, Olá, bom Luciano, dia, Lívia. Sérgio, bom Oi, Lívia. dia. Estamos esperando você. Estou acompanhando, Tudo bem, bom dia, Sérgio? estou acompanhando vocês aí. Bom dia, querida. O que você trouxe de Bom novo dia, pra Luciano. gente Bom hoje, dia, Sérgio? Tá dando um probleminha. Sérgio, a gente já volta aí com você. A gente vai continuar aqui, ó, porque Deu um tá dando um probleminha probleminha técnico aí. Bem, o Ceará atingiu 100% da capacidade das UTIs específicas para tratamento da Covid-19 na rede pública, Lília. Conforme a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde, Magda Almeida, o estado já possui 48 pacientes na fila de espera por uma vaga. O cenário é de alerta, porque, pelas projeções matemáticas utilizadas pela pasta, a ocupação das UTIs foi atingida uma semana antes do esperado. E o índice de pessoas com o novo coronavírus no estado chegou a 2.386. O número de pacientes mortos pela doença permanece em 124. Pois é, vamos continuar aqui, ó. Algumas cidades brasileiras passaram a recomendar ou obrigar nos últimos dias moradores a circularem somente usando máscaras, ainda que caseiras, para evitar a escassez de equipamentos profissionais nos hospitais. Em Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte, a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas começa a valer nesta sexta-feira. Em outras cidades também adotaram medida semelhante. Na capital mineira, Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, já afirmou que tomará medidas mais duras contra a Covid-19, além de ter admitido que prefere 10 mil desempregados a 50 mil mortos. Em todas as cidades do Mato Grosso desde última segunda-feira, é obrigatório usar máscara para circular. E o governador Mauro Mendes, do Democratas, quer aprovar multa em R$ 140 para quem descumprir a norma. Pois é, falando em máscaras, ó, eu ganhei aqui da Lília hoje de manhã essa máscara aqui, ó, né? Já estava com a minha aqui, ó. Me passou essa máscara aqui, né? Bonitinha aqui, ó. Tem várias máscaras no mercado. Essa aqui, ó, vou usá-la hoje, a hora que eu for no mercado aqui. Muito obrigado pela máscara. E o bacana das pessoas que estão fabricando, né? A gente está correndo pela fabricação caseira, que eles não estão abusando, né, do preço. Isso é muito bom. Pois é, ó. Bacana, ó. Achei bonitinha ela, gostei dela, do formato aqui. Voltamos com o Sérgio Everton. Sérgio, tá na linha com a gente? Tô sim. A culpa foi minha, viu, Luciano? Imagina. Bom dia aí para você, bom dia para a Lília. Bom dia, Sérgio. A culpa foi Sérgio. minha, que eu estava com a televisão aqui de casa, com volume alto, né, cara? E olha que coisa mais primária para um jornalista, nós que trabalhamos, né, com isso, radialistas, jornalistas, né? Mas foi o meu áudio aqui, então peço desculpas aí a vocês. Um bom dia para você, bom dia para a Lília, Sérgio. bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa Rede Alesp, né? Eu tô vendo aí, Luciano. Ai, caiu minha... Olha que loucura. Acontece. O meu também já caiu quando eu estava ao vivo de casa. Viu, cara? Não, já coloquei. Peraí. De boa. Caiu. Sérgio, de você eu espero sempre boas notícias. Hoje tá... cara. Principalmente na sexta-feira, né, Sérgio? Na sexta-feira é muito bom receber boas notícias. Lília. Eu tô vendo, Lilian, que você tá aí de luva. Luciano, cadê sua luva? Então, tá se protegendo. Legal, pois é, a Lília tá se protegendo lá com a luva e tal. Eu tô passando álcool gel, tá aqui do lado aqui, ó. O álcool nós estamos aqui também para prevenção. Empresta esse álcool aí, Lília. Estão com álcool gel? Estão com álcool gel aí? Vamos aproveitar aqui. Estamos com álcool. Aproveitar que você falou, vamos passar álcool gel. Isso é legal. Eu tô vendo aí, Luciano. É isso mesmo, cara. Tem que se cuidar, meu amigo. É isso aí, porque a coisa aí não tá fácil, não. Mas a Lília tá bem, ela não precisa nem usar o álcool gel, ela tá de luva, né? Então tá legal. Ainda me deu uma máscara aqui, Sérgio. Eu ganhei essa máscara da Lília mais cedo aqui, ó. Né, e tal. Vou usar ela mais tarde. E o bacana, o bacana do Sérgio agora, que é um momento mais de descontração, né? Nesse momento do nosso jornal, o Sérgio tá vestido de camisa, você viu? Vamos ver, cadê? Diferente da Cadê a imagem do Amandinha. Sérgio? Deixa eu ver. Ele tá de camisa, ele tá de apresentador da Rede Alesp. Hoje ele tá apresentador. Parabéns, Sérgio. Não, tô de camisa, tô bem. E olha que legal lá no fundo, lá, fica em casa. Né, que o Luciano anda mais de terno do que eu. O Luciano também, o Luciano anda bem... tô em casa, né, de quarentena, né, Luciano? Tem esse quadro aí no fundo, né? Com certeza. Gostamos dos dizeres atrás de você. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Caiu agora, eu tinha... Isso. É que não tá pegando legal, porque caiu a câmera toda. Não, mas dá pra ver. Eu não posicionei direito, né? Mas tá mais ou menos. Respeite o isolamento mas isso aqui, social, quem perfeito. fez isso aqui, viu, Lilian? Foi a Silvia. Ela que desenhou, fez todo o desenho, ela desenha legal, né? Ela desenha bem, pelo que eu tô vendo. Mas sabe o que é isso? É para ficar mais próximo de vocês, né? Como se eu tivesse, na realidade, aí, presente, né?
fazendo um jornal junto com vocês. É por isso que a gente teve essa ideia aí. Eu acho que desse momento em diante, mesmo a hora que voltar tudo à normalidade, essa realidade virtual foi um grande passo também para continuar, né? Nós vamos ter que nos adaptar na presença e na realidade virtual, né? Exato. Eu acho, gente, que nada mais será como antes. Depois, não, nada, né? É assim, o trabalho virtual vai ficar muito em moda. Chegou para ficar. Eu também acredito. Mas, Luciano, este modelo chegou para ficar. Exato. Isso já vem, Luciano e Lilian, há muito tempo, né? A internet, essa tecnologia, entendeu? Agora é mais uma... Aliás, não falando assim de falar, puta, mas a gente está seguindo nesse caminho por causa de uma pandemia. Isso não é legal, óbvio que não. Mas já era o caminho, né? A tecnologia, através da internet e tudo. O caminho é esse. A gente vai ter que lidar com isso, né? Trabalhar com as pessoas que são mais... Eu não vou falar mais velhas, nem antigas, porque é horrível. Porque, né, Luciano? Hoje está essa molecada toda aí na frente. Mas é o caminho. O caminho é esse. É a internet, né? Transmissões aí via Skype, celular, enfim. É a tecnologia. A gente tem que se render a ela, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, vamos às notícias aqui. Eu vou falar rápido aqui, porque minha bateria está fraca já. Olha aí que coisa louca. Vamos lá. Olha, pesquisadores do Instituto Butantan estão desenvolvendo um produto aí composto por anticorpos, né, para combater esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que é o causador dessa Covid-19. Eles são chamados aí de anticorpos, viu, Luciano? Monoclonais, que são neutralizantes e serão selecionados aí em células de defesa do sangue de pessoas que se curaram, né, aí da doença. A ideia, segundo o Instituto, que é famosíssimo aqui em São Paulo, né, segundo o Instituto Butantan, é encontrar aí uma ou mais dessas proteínas, né, com capacidade de se ligar ao vírus com eficiência para ser neutralizado. Isso é muito importante. O Instituto Butantan está sempre aí na pesquisa, né? Sempre à frente dessas pesquisas. Isso é muito importante. O projeto apoiado pela Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, né? Usa uma plataforma aí criada com o desenvolvimento de anticorpos monoclonais humanos para diversas enfermidades, né? E a primeira parte aí do trabalho vai ser o recrutamento, né, de voluntários convalescentes dessa Covid-19, em parceria com a USP, né, a nossa universidade aqui de São Paulo, e também com a Rede Vírus, que faz parte aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quer dizer, é muito importante, né, Luciano, Lilian, que o Butantan desenvolva essa pesquisa que é mais uma maneira, né, mais uma forma de se tentar, né, a cura desse maldito, isso que a gente tem que chamar, né, maldito coronavírus. Está aí tirando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Você vê cada vez mais crescendo, mas isso vai acabar, né? Assim que essa curva começar a ser achatada mesmo, né, de cara, isso vai acontecer, Deus é grande, a gente torce por isso e vai acontecer. Daqui a um tempo, né, esse vírus vai estar disseminado, logo, logo eles vão encontrar um antídoto, né, um remédio, uma vacina para se curar de uma vez, como aconteceu também com a gripe espanhola, né, a gripe aviária, H1N1, enfim. Eu tenho certeza disso. E olha, uma desenvolvedora, né, de soluções tecnológicas brasileira descobriu uma nova maneira de auxiliar no combate aí ao coronavírus, que é um gerador de ozônio. Vocês sabiam disso? Ouviram falar? Não, ouviram, nunca ouvi falar. Luciano? Não? Não. Então, eu estou falando agora aqui, ó. Foi criado por uma startup. Esse gerador de ozônio foi testado pelo Laboratório de Virologia Aplicada da Universidade Federal, aqui no Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina. E se mostrou aí, viu, Lilian e Luciano, eficaz para eliminar 99,9% de 2 tipos de vírus em ambientes fechados e também com alto fluxo aí de pessoas, né? Olha, isso é uma notícia muito positiva, né? Uma notícia bem positiva. Um dos vírus utilizados no teste, ele tem a semelhança com esse SARS, né? O SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. O ozônio, ele pode, inclusive, eliminar micro-organismo em ambientes onde ele possa estar, né? Como que ambientes? Carro, por exemplo, né? O veículo, sala de espera, quartos de hotéis, leitos de hospitais,
residências, entre outros locais similares. São locais aí que vivem congestionado de gente, né, com pessoas passando para lá e para cá. A solução, ela ajuda, inclusive, a diminuir a propagação do vírus e também a prevenção de novos casos da doença, né? Isso é uma coisa importantíssima, né? Essa camada de ozônio, através do ozônio, né? Você vê que o Brasil tem procurado soluções, né, imediatas para combater, né, esse coronavírus. E eu tenho uma outra notícia aqui, essa é mais leve, né? Bem mais leve, que é o que eu procuro fazer aqui, viu, Lilian e Luciano, é trazer o outro lado desse coronavírus, né? Porque a gente fala, eu repito aqui, você liga a televisão, 24 horas praticamente de notícias do coronavírus e sempre aquelas notícias, olha, subiu o número de mortos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na Espanha, em Portugal. Quer dizer, a gente fica abarrotado de tanta notícia ruim, né? E eu trouxe aqui uma curiosidade lá fora, né? Os animais, né? A gente tem aí um carinho muito grande. Eu sei que a Lilian tem 2 cachorrinhos, né? Que eu já vi ali. Não é isso, Lilian? Você Sim, não tem 2? Membros da família. Tá vendo? Que faz, mas passa a ser, né, Lilian e Luciano? O Luciano também, eu vi uma foto dele com gato. Você tem um 2 gato, gatos, né? tenho 2. Também, que são 2 filhos também? dele, São filhos dois, dele, dois filhos também. dele. Tá vendo? Então você tem um amor, um carinho, gente. É como se fosse, não, é da família. É da família. Então, uma curiosidade muito interessante, né, que eu achei aqui na internet, Luciano, foi nos Estados Unidos, um lar de animais em Chicago, nos Estados Unidos, né, informou que todos os animais foram adotados durante esse isolamento social. Olha que bacana, né? A situação agora se inverteu, sabe por quê? Tem fila de espera para a adoção desses animais, né? Por causa aí da grande procura das pessoas para adotar, houve a necessidade, olha aí, de ser criada uma lista de espera, né? Disse aqui o Chicago Animal Care and Control. Nossa, eu estou bem no inglês, hein? Tá bem no inglês, é. Estou bem, obrigado, Luciano. A explicação está aí na necessidade de companhia, né, para o ser humano. Olha aí, que é uma companhia, né? O animal, além do amor que a gente tem, é uma grande companhia nesse momento de pandemia, né? A gente está preso, como eu falo sempre aqui, Luciano. O ser humano não nasceu para isso, para ficar enjaulado. Desculpa a palavra, mas é verdade, né? A gente nasceu para ser livre. Essa é a grande verdade. Então, um animal, né, o animalzinho, ele faz companhia para você, né? Além do amor, do carinho, ele não quer nada, ele só quer carinho, inclusive. Ele só quer amor e carinho, né? Porque o animal é tão bom que ele morre por você, ele adoece por você. Então, gente, olha que legal, tem fila de espera de animais lá em Chicago, né? Por quê? Porque a gente fica aí nessa solidão, né, preso em casa em tempos desse coronavírus, dessa pandemia, e os animaizinhos, né, fazem parte aí do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E eles fazem companhia para a gente, além do amor e do carinho que a gente dá também para eles e eles dão para a gente, né? Ainda mais Eles se agora, sentem né, muito bem. Sérgio? No momento que nós estamos passando de isolamento social. Vocês que têm animais, eu não tenho mais. A minha Frida, que eu chamava, a minha cachorra era Frida, ela morreu já tem uns 3 anos e eu fiquei ainda, sabe, eu fiquei tão mal que eu não consegui ainda ter, mas eu vou ter, entendeu? Outro animalzinho. Agora não, porque eu não posso sair de casa, a gente não pode sair, está nessa quarentena, né? Infelizmente, mas é necessária, né? Mas eu vou voltar a ter um outro animal, porque é uma companhia maravilhosa, entendeu? Não cobra nada de você, né, Luciano? Exatamente. Não te cobra nada, não pede nada. A única coisa que eles querem é amor e carinho. Exatamente. Luciano, é isso que eu tenho, Luciano e Lília, para hoje, né? Então, espero aí que tenham gostado aí dessas notícias, que não são notícias, são notícias mais amenas aqui, né? Essa coisa, eu trago sempre uma curiosidade, de pessoas e animais, tudo como eu trouxe hoje, né? Mas é bom para a gente dar uma relaxada, né? Sair dessa coisa de ficar só notícia ruim. Quem sabe na semana que vem, Sérgio, quem sabe na semana que vem você não nos apresenta também o seu animaizinho, o seu animal de estimação, né? Tem um ato solidário. Tá cheio de animalzinho sendo abandonado. Hoje já vem veterinário. Não, eu quero um que seja abandonado, não quero comprar animal. Não, e tem muito animalzinho procurando, pedindo uma família nesse momento. Eu acho que nesse momento as pessoas que estão com isolamento, elas deviam também se conscientizar disso, né? A gente está esperando, então, para conhecer, viu? Com a Frida, que eu não conseguia até hoje, né, me livrar dessa coisa. O amor era muito grande, mas eu vou ter, com certeza. Olha,
Tudo de bom para vocês aí. Para Um você bom trabalho, também, viu, um bom Lilian? fim de semana. Boa sexta Luciano, para bom você, trabalho Sérgio. aí para vocês. Um bom final de boa semana sexta. para todos. Para todos nós. Né? E que, mais uma vez, eu volto a dizer todos os dias, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa. Né? É o que está aqui atrás de mim sempre. Tem que ficar em casa, gente. Por enquanto, não tem outro jeito, tá bom? Abraço para vocês, bom trabalho aí e até segunda-feira. Até segunda-feira. Essas foram as boas notícias do Sérgio Everton. Sérgio Everton sempre passando aqui, né, levantando o astral, porque a gente está num momento, igual ele falou, está num momento aí... muito delicado, muito delicado. Né? Eu, por exemplo, né, como jornalista, tenho que assistir as notícias, fico em casa vendo. Mas, assim, chega uma hora que você vê tanta notícia ruim, você acaba cansando um pouco, né? É muita notícia desesperadora, né? Nós estamos num momento que nós não temos muita visão lá na frente, né? É difícil. Se as pessoas não cumpriram o isolamento social, que eu estava lendo uma reportagem, inclusive, falando que o Dória diz, precisa de 60% de isolamento social nos municípios, não pode ser 50%. Então, vamos torcer para as pessoas terem consciência, né? Para o resultado vir mais rápido. Tá certo, Lilian. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alessandro Baraldi, que é headhunter e coach, e ele nos fala aí sobre como será o mundo corporativo pós-pandemia de coronavírus. Bom dia, Baraldi, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. Como vão? Tudo bem? Obrigada por estar participando aqui do nosso jornal, tá? E vamos falar um pouquinho, Alessandro. Eu vou fazer uma pergunta para você para começar sobre o nosso teletrabalho, né? Que hoje é a nossa realidade no momento, né? Como você vê isso? Como está sendo a adaptação das empresas e colaboradores nesse novo mercado de trabalho? Olha, Lilian, essa é uma pergunta que é o que tem mais se discutido em todas as redes, lives que executivos de mercado vêm fazendo, né? Afinal de contas, nós fomos impostos a mudar o nosso formato de trabalho de uma hora para outra. Então, as empresas, somente uma pequena parcela dessas empresas no mercado já vinha com uma cultura de trabalho home office, e é importante salientar que, ainda que elas já tivessem uma cultura implementada já há alguns anos, somente uma parte da população dessas empresas, em nível mais gerencial, média gerência, fazia parte desse modelo, né? E a grande maioria dessas empresas não estava nem um pouco preparada para esse novo formato, assim como os profissionais. Então, você imagina, de uma hora para outra, você ter um isolamento onde você não pode mais sair, as empresas precisarem tomar medidas de colocarem os funcionários à distância, comprar equipamento, você não tem um ferramental que possa viabilizar daí para frente reuniões, calls, etc., ferramenta de reuniões. Então, foi um desafio, acho que muito, muito interessante, está sendo. É difícil a gente olhar para frente e dizer, bom, esse é um formato que, como é que eu vou colocar, veio para ficar? Eu acredito que sim. O que é mais importante nesse momento é as empresas passam a ter um mesmo modelo de trabalho daqui para frente. Eu não acredito, em hipótese alguma, que esse formato ele vá ser definitivo para as empresas, ou seja, nós, a partir de hoje, vamos trabalhar somente de casa. Não, eu acho que o benefício para as empresas daqui para frente um exemplo, talvez, que eu tenha usado, empresas que tinham 3 andares num prédio com uma estrutura enorme, elas não vão enxergar mais necessidade dessa estrutura grande, elas vão poder passar a ter somente um andar, com isso vão ter uma redução de custo muito significativa e vão criar um modelo de escala para os seus funcionários, afinal de contas todo aparelhamento já vai existir, elas estão percebendo benefício nisso, e o lado do colaborador, aí eu acho que vem um grande desafio, né? Também, de novo, uma grande parte desses colaboradores não estavam acostumados a trabalhar home office, então a gente passa a ter que adquirir uma nova habilidade, principalmente de gerenciamento de tempo. Hoje você está trabalhando com a tua esposa, você está trabalhando dentro de casa, misturando assuntos pessoais, assuntos profissionais, e esse é um ponto que, se a gente for falar de adaptabilidade, acho que a gente está se adaptando porque é muito pouco tempo ainda para dizer, eu gosto de avaliar a adaptabilidade um pouco mais no longo prazo. A gente está só um mês nesse formato. Então, acho que vai ser necessário trazer esse colaborador de novo para o contato pessoal, e a gente vai acabar voltando a uma rotina, mas acho que o que é mais importante, respondendo a tua pergunta, aquilo que anteriormente era um diferencial para algumas empresas que ofereciam o home office para os seus executivos e que quando nós íamos buscar executivos no mercado, principalmente as mulheres tinham um questionamento muito forte, porque isso era uma atração, ou seja, isso era um benefício adicional poder
ter 1 ou 2 dias de home office por conta de família, assuntos com filho, etc. E poucas, muitas vezes, ofereciam isso como diferencial. Então, as empresas deixavam de atrair bons talentos e eu acho que hoje esse modelo ele passa a estar nivelado. Eu queria que você falasse, Baraldi, sobre... Então, quer dizer que o home office ele veio para ficar, né? Eu acho que pode ser um grande benefício aí nesse momento. Ele veio, então, para ficar nas nossas rotinas, não só durante a quarentena, mas depois também a gente vai ter, igual você já disse aí, a gente vai ter esse fenômeno se multiplicando aí no mundo inteiro, né? Sem dúvida, Luciano. Eu acho que a analogia que a gente tem usado aí nas últimas semanas é como uma corrida de Fórmula 1, quando tem um acidente, o safety car entra e alinha todo mundo junto e todo mundo passa a largar na mesma condição, né? Então, eu acho que é difícil enxergar uma empresa hoje que não vá efetivamente ver benefício nesse modelo. Principalmente, olhando do lado da empresa, ela passa a ter uma redução de custo muito significativa. Eu acho que, ao mesmo tempo, existe um investimento que ela precisa fazer em termos de ferramenta para poder fazer a gestão desse funcionário à distância. E uma vez que isso estiver muito bem equilibrado, de verdade, a empresa que não acompanhar esse movimento, eu não sei como é que ela vai operar. Eu estava lendo um artigo, né, que é muito interessante, falando sobre quem você convida para o seu home office, né? Era um artigo de um escritório de advocacia falando sobre cuidado com os dados, né? Cuidado com o compartilhamento de dados em casa, né? Cuidado com a segurança da sua rede, cuidado com o equipamento da empresa ou com o seu próprio equipamento. É preciso tomar vários cuidados nesse momento, né? Muito, muito. Essa guerra cibernética, a gente já vem vivendo ela um pouquinho desde do advento da internet, né? E as empresas cada vez mais têm aí uma política de tecnologia que protege bastante isso, mas ainda assim existe uma fragilidade. De novo, é um formato novo, Luciano. As empresas vão precisar, eu volto a dizer, uma pequena parcela da população das empresas já vinha muito bem preparada para isso, e a gente tem aí o grande desafio para as outras empresas entenderem como é que elas vão se preparar, se equiparem nesse contexto. E, naturalmente, por outro lado, isso também move uma outra parte do mercado de tecnologia que vai ter muito trabalho pela frente. Você imagina que... Desculpa, Lilian. Desculpa, Baraldi. Não, pode terminar, eu volto a perguntar a hora que Não, você imagina que nesse primeiro momento, a gente estava falando um pouco, né, de pujança de varejo, de poder de compra. Uma das coisas que nós, de maneira geral, eu me encaixo nesse contexto a gente precisou equipar a casa. Eu preciso montar um escritório aqui em casa, coisa que eu até então não tinha da maneira como eu preciso, né? Uma coisa é fazer um home office de forma mais amadora, e agora você está todo dia trabalhando home office, e a tendência é que esse modelo ele fique mais profissional. Então, você precisa de uma banda larga melhor, você precisa de uma mesa, você precisa de uma cadeira melhor, enfim. Então, as empresas foram ao mercado e também tiveram um problema de conseguir comprar, por exemplo, laptop para todo mundo. Então, eu cheguei a conversar com alguns colegas de mercado que precisaram ceder o desktop para o seu colaborador. Então, você imagina o funcionário sair do escritório com um desktop, CPU e como é que fala? A parte de vídeo para carregar para casa. Monitor. E não é um laptop, né? E o Baraldi, nesse momento, vamos falar um pouco sobre contratação. Não sei se você já passou por essa experiência após essa nossa nova realidade de teletrabalho, né? Você acha que as empresas elas estão preparadas para ser 100% online, desde entrevistas, seleção? Como você está acompanhando isso? Como está isso? Como está a seleção de candidatos online? Funciona? Porque até então nós estávamos... Olha, Lídia, a gente estava acostumado com a presença, né? Presencial, contato físico, olhar a pessoa, sim, uma entrevista. Sim. Hoje mudou tudo, né? Essa é uma etapa que ela é sempre imprescindível, né? Num processo, quando você conhece alguém, né? Qualquer rede social que você se expõe, ainda que sejam de relacionamentos, por mais que você transite por muito
tempo somente no virtual, chega um momento que você precisa falar, escuta, vamos tomar um café? Né? Então, do lado do mundo corporativo, eu gosto sempre de dividir em duas vertentes. Né? A gente já tinha um mercado muito bem desenvolvido, com plataformas online que vaziam o primeiro filtro, um segundo filtro com avaliação de perfil, análise de raciocínio lógico, idioma, e depois você entrava já num pool de candidatos mais depurado, onde a empresa começava aí sim trazer ele para um processo presencial. E esse processo, quando ele se tornava presencial, ele passava a ser todo presencial. Então eram várias etapas que o candidato precisava ir até a empresa. Em alguns momentos, a gente conseguia equilibrar isso. O candidato não tem agenda, então vamos marcar por Skype. Quando era fora do Brasil, tinha gente para entrevistar, ou em outra região, cidade aqui de São Paulo. O que eu acho é que essas empresas que já estavam acostumadas nesse formato, e até mesmo os candidatos, já tinham um pouco mais de habilidade para lidar através do vídeo e fazer uma entrevista através do vídeo. Mas, de novo, olhando a outra vertente, e eu, por experiência, já vinha conduzindo muitos processos na qual a gente encontrava uma resistência muito grande de criar às vezes a gente tinha uma dificuldade de agenda, inclusive do cliente. Escuta, bate um papo com ele por isso. Não, Baraldi, eu prefiro pessoalmente. Então, ou seja, é uma nova mudança que está sendo colocada, imposta. Eu não vou dizer que ela já vinha funcionando, mas esse executivo, essa empresa que não entendia que isso era um modelo que já devia estar sendo implementado, ele não tem escolha. Né? Então, eu já tenho conversado também com muita gente que o processo hoje ele já tem aumentado de forma bem significativa no online. A minha preocupação as pessoas ainda não estão preparadas para esse contato através do vídeo. Né? Se apresentar através do vídeo, por incrível que pareça, quando você não conhece a pessoa e está tendo esse primeiro contato, se no presencial já existe uma barreira muito grande, você imagina através do vídeo. Então, acho que esse vai ser um desafio para quem passa a encontrar esse novo modelo daqui para frente, que ele vai lá, ele vai se interessar pela posição, ele vai ser chamado através de um e-mail, ele vai ter um link para responder, e aí vão marcar com ele uma entrevista, 2, e o processo vai ser conduzido, muito provavelmente, 95% dele online, né, por entrevistas, por Skype ou por outra ferramenta de vídeo. E muito provavelmente a decisão vai ser tomada e ele vai presencialmente numa etapa final. Então, eu acho que aí tem um desafio pela frente, Lilian. Eu queria que você falasse um pouco quais são as habilidades aí que estão sendo exigidas, né, para desenvolver esse modelo. Quais são as habilidades que o profissional deve ter para trabalhar no home office, para conseguir equiparar, né? Imagino eu que em casa tem muita atenção, gente que tem filho, esposa, enfim. A pessoa tem que focar e ficar ali naquele momento trabalhando 100%, né? Perfeito, Luciano. Olha, o que é mais interessante de perceber agora, e que eu mais tenho ouvido, é o quanto a produtividade aumentou, né? E eu acho que ainda é um dado muito preliminar ainda para a gente dizer se isso vai se manter no médio e longo prazo. Na minha leitura, as pessoas não estão sendo vistas, a gente está passando por uma crise, existe uma insegurança tremenda de que no retorno as empresas vão, de fato, e algumas já estão vivendo esse momento, infelizmente, de ter que enxugar, de ter que fazer uma reestruturação no seu quadro. Então, elas estão produzindo, elas precisam ser vistas. Eu estou aqui de casa, eu não estou com as pessoas do meu trabalho, eu preciso mostrar, olha, eu estou aqui, estou entregando bons números, né? Então, existe um risco por trás disso, e as empresas também estão muito preocupadas, desenvolvendo programas de saúde mental, porque pode acontecer amanhã, a gente não sabe como é que esse executivo, esse profissional, não importa o nível dele, ele volta para o mercado por vários motivos, aspectos pessoais, ele pode estar tendo algum problema na família de Covid, o estresse em casa, crianças, enfim, a vida mudou muito, por incrível que pareça, nesse pouco tempo, é muito significativo as mudanças que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que esse também é um outro desafio. Agora, respondendo a tua pergunta, Luciano, acho que a gente tem aí, primeiro o gerenciamento de tempo. De novo, a gente passou a estar 100% do tempo em casa, eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho um cachorro, como é que eu gerencio o meu tempo, trabalho? Um outro problema,
não tem mais horário. As pessoas te chamam 9 horas da noite, 7 da manhã, 10h30, e por incrível que pareça, parece que está ok. Eu ontem atendi uma ligação de trabalho, 10h30 da noite, fiquei 20 minutos conversando e não tinha problema nenhum nem para o outro lado. Então, acho que essa gestão do tempo também, em poder dizer, olha, eu trabalho 8 horas, 10 horas, agora eu estou no meu horário de ficar em casa, eu quero descansar, quero curtir minha família. Acho que esse também é um outro desafio que a gente vai passar. A adaptabilidade a tudo isso, eu volto a dizer, não acho que eu tenho visto também algumas frentes dizer que esse modelo veio para ficar de forma definitiva. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz essa afirmação, porque senão dá a sensação de que nós vamos ser impostos a continuar nesse isolamento. E nossa cultura não é assim, o formato não vai funcionar desse jeito, mas eu acho que se tiver um equilíbrio, e de novo, né, a analogia do safety car, ela colocar todos nós e todas as empresas numa mesma condição, isso vai ser muito rico e eu vejo com muito bons olhos. Então, a condição de se adaptar a esse modelo, a gente vai conseguir medir daqui 4, 5 meses, e aí eu acho que o mercado vai muito provavelmente voltar a ter um aquecimento de contratações, porque, de novo, um formato novo não são todos que se adaptam. E aí a gente volta no que a gente chama no nosso mercado de dança de cadeiras, né? Quer dizer, eu preciso trocar um profissional porque ele não está performando e eu preciso trazer alguém melhor. O modelo da minha empresa hoje é outro, quer dizer, eu estou num formato mais digital, isso é uma realidade, e esse profissional que eu tinha não é digital, então eu preciso... E aí como é que eu comecei a ter essa leitura? À medida que eu coloquei ele distante, à medida que eu coloquei ele para interagir através de ferramentas digitais e ele não está conseguindo se adaptar a esse novo modelo. Então, acho que esses são... a gente falou da produtividade, olhando num nível mais gerencial, Luciano, eu acho que a liderança, né? Imagina você, como é que você engaja teu time, como é que você motiva ele através da tela. Vamos marcar uma reunião. Eu vou ter que motivar 30, 40, sei lá quantas pessoas que estão abaixo de mim aqui através do vídeo. Quer dizer, eu não tenho mais aquele toque, eu não tenho mais o contato, o olho no olho. É um desafio, né? Como é que eu desdobro uma meta com 15 pessoas só me olhando, fazer uma apresentação? Então, ou seja, são novos formatos. Algumas empresas já vinham muito bem nesse aspecto, até porque esses líderes também já eram geridos dessa forma, porque eles reportam para fora, então elas saem na frente. E por último, acho que são os conflitos, né? Como é que você vai conseguir, de novo, pelo vídeo, nesse primeiro momento, conseguir gerenciar essa tensão, essas emoções, os conflitos que estão acontecendo com o cliente, com colegas no dia a dia. Então, eu acho que são habilidades que elas não são técnicas, elas são comportamentais. E acho que o grande desafio, eu estou há 15 anos nesse mercado, eu sempre que estive num cliente, a gente sempre questiona por que ele está desligando aquele funcionário e, invariavelmente, a resposta que a gente ouvia era pelo comportamental. Então, a gente sabe a dificuldade que é para um executivo já formado, ou um profissional, não quero usar essa palavra só executivo, quer dizer, um profissional, depois que sai da faculdade, conseguir melhorar suas habilidades comportamentais. Eu acho que primeiro ele precisa ter um autoconhecimento muito grande, uma autocrítica muito forte para entender que ele tem um gap em determinado comportamento e ter desejo genuíno de que ele precisa melhorar e ir atrás dessa mudança. Ela é possível? Sim, ela é possível, mas à medida que você não consegue ter na inteligência emocional, que é o primeiro pilar que rege a inteligência emocional de todos nós, que é eu me conheço, né? Isso torna-se muito difícil e um desafio, e que para os RHs hoje, como desenvolver isso e ajudar o colaborador a trabalhar essa habilidade também se torna um outro desafio. Tá certo, essa foi a entrevista com o Alessandro Baraldi, que é Headhunter e Coach. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos conselhos, né? Espero que tenha sido útil aí para o pessoal que está em casa. Obrigada, Baraldi, tenha um bom obrigado, dia. Lilian, obrigado, Luciana, pela oportunidade, um ótimo dia para vocês pra você aí. também. Tudo de bom. Tudo de Tchau, bom. tchau. Grande abraço a todos. Bem, pessoal, voltando aqui às questões de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, baixou um decreto na última quarta-feira recomendando o uso de máscaras sempre que possível.
E o Brasil tem mais de 30 mil casos confirmados de Covid-19 e quase 2 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise do novo coronavírus. O recurso já era utilizado por várias empresas de saúde, mesmo antes de haver uma regulamentação específica para o atendimento à distância. Bem, foram vetados 2 trechos do texto original. Um que permitia que a telemedicina seria regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina após a pandemia do novo coronavírus, e outro que validava as receitas médicas emitidas por plataformas digitais. Isso significa que, para continuar valendo após a pandemia, será preciso que um novo projeto passe pelo Congresso. Para o paciente, muda principalmente a forma dele agendar a consulta e acessar seu médico. Em vez de ir ao pronto-socorro ou consultório médico, o paciente agora liga para a central de atendimento da operadora para agendar a consulta e ser atendido. Também dá para fazer isso? Dá para fazer isso por aplicativos, né, Luciano? Pois é, de uma forma geral, a telemedicina sai mais barata porque o custo fixo do aluguel de consultório, equipe, hospital cai bastante, já que as pessoas estão em casa. E aí, por outro lado, a novidade exige que as empresas façam investimentos em tecnologia para prestar o serviço. A habilidade técnica segue sendo remunerada. As reavaliações de preço estão sendo feitas caso a caso entre médico e companhia. A telemedicina está disponível em todos os planos de saúde, do mais básico ao mais sofisticado. E os atendimentos valem para doenças comuns e quadros do novo coronavírus. A classe médica deve ser mais impactada pela telemedicina, porque esse é um meio diferente e os profissionais devem ser treinados para atendimentos. Os médicos precisam aprender a ambientar um novo espaço de trabalho em casa e a fazer exames físicos à distância na medida do possível. Os pontos mais desafiadores para os operadores de saúde são as tecnologias para sigilo das informações do paciente e as certificações digitais dos médicos para a prescrição de medicamentos quando for necessário. Tá certo, gente. A gente está terminando o segundo bloco aqui do Jornal da Rede Alesp. Confira aí outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco. O estado de São Paulo começou ontem a segunda etapa de vacinação contra a gripe com o objetivo de imunizar 3 milhões e 800 mil portadores de doenças crônicas, entre motoristas de caminhão também, transporte coletivo, população do sistema prisional e indígenas, contra o vírus influenza. Na capital, algumas farmácias já viraram postos de vacinação. Bem, o Jornal da Rede Alesp informando aí tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha, voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.